Quem tem o USDA para balizar negócios certamente não precisa de inimigo. Não foram poucas as vezes em que o órgão passou uma rasteira no mercado, falando coisa que só ele acreditava ser verdadeiro. E hoje fez exatamente o mesmo e conseguiu, com uma única canetada, evitar um tremendo boom de preço para todas as commodities agrícolas, como a Rural Business vinha alertando há tempos que poderia acontecer. Para a soja, os dados apresentados foram tremendamente positivos, mas para o milho foram uma tragédia, completamente fora de tudo que era previsto pelo mercado. Numa definição curta e grossa, o USDA mais uma vez chamou todos nós de imbecis. Simples assim. Foi manipulação? É impossível a Rural Business afirmar que sim, sem ter provas para isso. Mas o mundo olhar para um lado e o órgão olhar para outro é no mínimo suspeito, sobretudo quando avaliamos os interesses envolvidos em uma possível disparada dos preços no milho. Mas ficar discutindo o sexo dos anjos não vai adiantar nada. Já tomamos o tapa na cara, agora o que temos que saber é: será que tudo está perdido? E a resposta é uma só: não, de maneira alguma. Se você acha que a tendência para a soja se inverteu, está muito enganado. Nós não vamos estender muito a nossa análise, pois essa segunda-feira já começou agitada e empolgante, mas depois do balde de água fria do USDA, só sobrou decepção. Mas antes de jogar a toalha, acreditando que a vaca foi para o brejo, é importante que você ouça com atenção o que a Rural Business tem a te dizer. Os números apresentados para a soja foram tremendamente positivos. É isso mesmo, ficamos com o mercado meio manco, pois era o milho que empurraria com mais força os preços para cima, mas isso não significa que a tendência para a soja se inverteu. Ela continua muito positiva. É o que alerta Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise. O primeiro ponto de destaque é, sem sombra de dúvida, o dólar. A moeda voltou a romper a barreira psicológica de R$ 4,00, o que é música para os nossos ouvidos. $1 em disparada significa mais dinheiro no seu bolso, mesmo que Chicago não avance com o ímpeto desejado. Mas muitos podem dizer que isso vai elevar os custos para a nova safra e ficará ainda mais difícil fechar as contas no azul. Bem, para os especialistas da Rural Business, isso é uma meia-verdade. Pode apostar que se o dólar desandasse, uma única coisa iria para baixo: os preços da soja, nada mais. Com o dólar subindo ou descendo, o que a gente vê na prática é que os custos de produção só sobem. E com os preços de hoje em Chicago, precisamos de um dólar forte. É meio como a salvação da lavoura. Um outro ponto de suma importância a ser observado é que a produção de soja dos Estados Unidos continua nos campos. E mesmo ainda em fase de frutificação, o USDA já aponta a maior quebra de toda a história. Perceba só o tamanho desse tombo. A produção 2019-20 de soja dos Estados Unidos já é prevista em 100 milhões de toneladas, como destacado à direita nesse gráfico, o que confirma um corte de 23 milhões e meio de toneladas frente ao colhido em 2018 e a menor safra em 6 anos. E isso é muito, mas muito expressivo. Só para você ter uma ideia, essa quebra deixa no chinelo a maior quebra já registrada pelo país até então, que aconteceu em 1983 e foi de 15 milhões de toneladas. Estamos falando de algo 57% maior, não é brincadeira não. Aí você pode perguntar, mas se é uma quebra tão grande assim, por que os preços foram para baixo na Bolsa de Chicago? Bem, primeiramente por causa do milho, que perdeu 6% do seu valor no mais curto prazo. E há tempos não víamos uma queda tão brusca. E segundo, em razão de algo que já te alertamos há tempos, os altíssimos estoques de soja que existem hoje nos Estados Unidos. Não se esqueça que com a guerra comercial com a China, boa parte da produção recorde colhida ano passado continua encalhada nos armazéns. E para Chicago é isso que importa. Mas como tudo nessa vida tem dois lados, é este outro ponto mega importante a ser observado por quem é profissional e sabe da importância de olhar o amanhã hoje. Veja que depois de 5 anos só subindo, as reservas estratégicas de soja dos Estados Unidos já prometem um tombo expressivo em 2020.
de 8,59 milhões de toneladas. Neste caso, sobrariam 20 milhões e 500 mil toneladas de soja nos armazéns, o que ainda é soja que não acaba mais. E pouca influência teria para empurrar os preços para cima, não é mesmo? A resposta é não, não é. Tudo depende do lado que você enxerga as coisas. Isso é o que o mercado vai continuar falando na sua cabeça para seguir comprando soja barata de você aqui no Brasil. Mas a Rural Business alerta que se houver um acordo e a China voltar com tudo para a ponta de compra de soja americana, essas reservas desaparecerão do dia para a noite. Mas vamos fazer uma conta rápida. Os chineses reduziram em 14 milhões de toneladas as suas compras dos Estados Unidos nessa temporada. Se voltarem comprando esse volume em 2020, só isso já derrubaria os estoques americanos de soja para 6 milhões e meio de toneladas. E aí, meu amigo, o bicho vai pegar. A própria China é outro destaque. As torres verdes neste gráfico já mostram que os estoques de soja do país estão sendo jogados no mercado para compensar a retração de compras, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí vai chegar uma hora que essa conta não fecha mais. A previsão do USDA é que mesmo com tudo dando certo e a China conseguindo importar 85 milhões de toneladas de soja na nova safra, terá somente 68 dias de consumo garantidos, amargando um dos maiores arroxos de abastecimento em 6 anos. E por que a Rural Business alerta que se tudo der certo? Porque a China vai depender de uma colheita recorde aqui no Brasil. As contas só estão fechando bonitinhas do jeito que o USDA quer, porque projeta uma produção de 123 milhões de toneladas de soja para o Brasil no próximo ano, o que jamais conseguimos colher antes, e 6 milhões de toneladas acima do que tiramos dos campos agora, em 2018. E se o clima não deixar isso acontecer, como é que fica? Meu amigo, se a nossa safra não for recorde no próximo ano, o mundo não terá soja para se abastecer. É simples assim. Nós vamos te mostrar um estudo mega interessante. A equipe de grãos da Rural Business tirou dos estoques globais de soja o elevado volume previsto para os Estados Unidos. E veja só o que descobriu. Sem as reservas americanas, o mundo já vai enfrentar o maior arroxo de abastecimento em 6 anos na nova safra, tendo pouco mais de 81 milhões de toneladas de soja em reservas, o que garante apenas 100 dias de consumo, encostando perigosamente na realidade de 2014. E para que tudo isso aconteça, não só o Brasil, mas a América do Sul como um todo, terá que colher o maior volume de soja de toda a história, de 191 milhões e meio de toneladas de soja. E pode ter certeza que isso não será nada fácil. Você viu o que aconteceu com o peso argentino nesta segunda-feira, depois que o presidente Maurício Macri foi derrotado nas eleições primárias para continuar no cargo? Parece meio surreal, mas ao abrir os trabalhos, o dólar chegou a atingir alta de 35% e valer 61 mil pesos. E isso vai fazer disparar os custos de produção no país e forçar os produtores, que já estão numa tremenda crise, a plantar com baixo investimento, ampliando ainda mais os riscos de perdas para a nova temporada. Portanto, não jogue a toalha. O mercado da soja só tem 2 opções e você é parte integrante de uma delas. A primeira é, se fechar a torneira para a China, não haverá saída a não ser empurrar os prêmios para cima e compensar aí os baixos preços de Chicago. O Brasil já perdeu a chance de faturar alto esse ano, mesmo tendo a China aos seus pés. E a Rural Business espera que isso não aconteça de novo. E a segunda é, se a China não aceitar abaixar a cabeça para o Brasil, só terá uma opção, voltar a comprar soja dos Estados Unidos e aos montes. Neste caso, são os preços em Chicago que vão explodir, pois como já te mostramos, os estoques dos Estados Unidos vão para o chão. E qual é o resumo da ópera? O mercado da soja está nas suas mãos. É isso mesmo, é você que precisa entender o peso que tem para o abastecimento do próximo ano e não deixar que se aproveitem para comprar a sua soja barata. Se nesse meio tempo aí uma quebra mais acentuada na produção dos Estados Unidos for confirmada, melhor ainda. Problemas de verdade só teremos se o dólar virar a cabeça para baixo. Do contrário, mantenha o ânimo. E vamos que vamos. Eu sou Carmen Cestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos.
Você vê agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.